Boa tarde, meu nome é Renata Alessandra, eu sou consteladora sistêmica e hoje eu vim falar para vocês sobre as feridas emocionais. No nosso último vídeo eu falei sobre a criança interior que habita dentro de nós. Pois bem, e para começar, eu vou falar sobre a frase tão conhecida de Freud: quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro. Pois bem, Pedro começa a falar sobre Paulo. E o que diz esta frase? O que explica essa frase? Todos nós falamos sobre várias pessoas. Nós falamos sobre o vizinho, nós falamos sobre os nossos filhos, nós falamos muitas vezes sobre o marido, sobre o colega do serviço. E por que falamos tanto sobre os outros? Porque nós falamos sobre essas pessoas que nos incomodam, nós falamos o que eles dizem, o que eles falaram de nós, e tem sempre aqui algo doendo dentro de nós. Por que essas pessoas nos incomodam tanto? Horas, porque eles mexem na nossa ferida interior e essa ferida pulsa. Se ela pulsa desse jeito, é porque estas pessoas mexeram em algo que nos incomodam. E incomoda a quem? Ao adulto que cuida dessa criança, como eu expliquei no último áudio, ou incomoda a essa criança que está ali guardadinha pedindo por socorro, procurando o adulto para ser cuidada? Pois bem, essa criança está precisando ser cuidada. E nesta frase de Paulo e de Pedro, Pedro está comentando sobre este Paulo. Este Paulo tem muito mais em comum com Pedro do que a gente imagina. Se nós colocarmos no contexto atual, essa vizinha que nos incomoda tanto, de quem a gente reclama, a gente fala, ou este rapaz do serviço, ou o marido que nos incomodou certa feita, ou o coleguinha do filho, ou mesmo o filho, está incomodando por quê? Porque muitas vezes eles apontam os nossos defeitos, eles apontam algo dentro de nós que não está tão bom assim, ou eles mostram algum defeitinho oculto, ou situações que não queremos ver, conflitos emocionais mal resolvidos ou não resolvidos, que lá atrás, na nossa infância, os traumas infantis ficaram por ser resolvidos e que nós, como criança, não tivemos condições. E o adulto ou tutor que nos observaram e cuidaram de nós, entre aspas, também não tinham condições de ajudar-nos. Então, como fazer hoje? Hoje nós teremos que tomar conta dessa criança que está dolorida. Não é enfrentar o vizinho, não é enfrentar o marido, não é brigar com o filho, nem com aquela amiga, entre aspas, ou inimiga, né? Porque não vai ajudar. Essas pessoas, elas simplesmente são um objeto da nossa evolução. E todos nós temos um patamar de evolução, não é verdade? Que hoje é um e amanhã será outro. Nem sempre todos estão no mesmo patamar. A Renata de hoje não é a mesma Renata de 10 anos atrás. Ninguém nunca será, porque a gente não retrocede, a gente só evolui. Acontece muito. Eu vou dar o exemplo dos relacionamentos, dos casamentos, das relações amorosas em si. Às vezes a gente fala o seguinte: nossa, o meu marido não me compreende, eu sou a certa. Ou o rapaz fala também: ela não entende o que eu falo. Essa mulher, o que acontece? Quando eu casei era de um jeito e agora é completamente diferente, nem parece a mesma pessoa, não é? Eu sou certa, ou ele é o certo e não entende. O que acontece aí? Essas relações que ficam totalmente desconectadas. Não é que um é certo e o outro é errado. Não existe certo ou errado, existe uma desconexão do casal. Por quê? Cada pessoa tem um modo de sentir, pensar e agir, porque nós viemos de famílias completamente diferentes. Se eu aprendi certas coisas na minha infância,
O meu marido aprendeu de outra forma e nós sentimos diferente. Às vezes eu penso o seguinte, como que ele não tá percebendo que eu tô sentindo isso? Às vezes a gente tem um péssimo hábito de pensar, se eu sinto assim, ele também sente assim. Não, nós tivemos aprendizados diferentes, nós tivemos conflitos emocionais na nossa infância diferente, nós tivemos úteros diferentes. O que a nossa mãe passou na gravidez dela influenciou diretamente no nosso crescimento, desde aquela época. Então, nossa forma de sentir será diferente. Então, muitas vezes, quando eu penso assim, como que ele não está vendo o que eu estou sentindo? Ele não está vendo o que eu estou sentindo. Assim como eu posso não estar sentindo o mesmo que ele. Então, vale a pena refletir cada vez que o outro não está vendo. E vale a pena entrar num diálogo, conversar sobre isso, porque o modo de sentir de cada ser é individual, mesmo sendo pessoas, irmãos da mesma mãe e do mesmo pai, porque aquela mãe, ela não teve a mesma gravidez. O que a mãe passou numa gravidez é diferente da outra, indifere, aliás, difere o que ela passou naquele momento, como estava a relação dela com a vida dela, no casamento dela, ou na gestação daquele filho, na vida profissional, entre tantos outros fatores. Então, meus queridos, quando vocês falam, nossa, ele não percebe, ele é um insensível, ou aquela mulher, dei tudo por ela e ela não enxerga nada que eu faço por ela, prestem bem atenção. O seu modo de sentir é completamente diferente do modo de sentir do outro. Não exija que o outro pense como você, porque ele não pensará. E as pessoas não é que elas são insensíveis, elas simplesmente não sentem como você. Outro exemplo, vou pegar até aqui, estou bebendo água nesta taça, vou dar um outro exemplo. O modo de sentir depende muito da interpretação com que você tem do fato. Esta taça aqui, para você, ela está cheia ou vazia? Ou mais ou menos? Se eu olhar aqui, ó, eu vou dizer que ela tá faltando 2 dedos aqui de água. De repente, se eu mostrar pro meu marido, ele vai falar assim, não sei, tá bom do jeito que tá. Eu vou falar, vamos encher mais. Vamos encher, porque para mim ela vai estar cheia quando tiver aqui, ó. Isso vai depender do que você passou na sua infância. Se eu passei uma infância com a falta, seja falta de carência, seja carência de alimentos, carência de afeto, carência de qualquer tipo de situação, eu vou sempre olhar para os fatores da vida com falta. Falta de água, falta de afeto, falta de qualquer coisa, qualquer fato da sua vida, da minha vida. Por exemplo, eu olho para essa taça aqui, eu falo, falta água. E vou ficar com sede. Então é melhor encher, vamos encher, vamos encher. Se eu for fazer um jantar na minha casa, tem que ter abundância. Porque, de repente, isso falta. Vamos comprar mais, porque pode faltar. Vamos colocar mais, pode faltar. Então, todos os fatores na minha vida tem que ter, vamos se precaver, porque pode faltar. Para o meu marido, não. Ele pode olhar aqui, ó. Renata, tá suficiente. Você nem vai beber tudo isso. Para com isso, mulher. Aí tá bom. Por quê? Porque na infância dele teve abundância. Teve abundância de sentimentos, teve abundância de alimento, teve abundância de várias situações e circunstâncias. Então, o fato dele interpretar a vida é com abundância. Então, ele olha, para com isso, mulher, olha, não precisa, tem o suficiente, você não vai beber tudo isso. Olha o tamanho dessa taça. Enquanto se eu olhar para cá, vai faltar. A forma dele olhar a vida e os fatores é diferente da minha. Tudo isso reflete lá atrás. Então, o que eu posso dizer para você, meus amigos?
qual é a forma de vocês olharem e interpretarem a vida nos diversos setores, seja no trabalho, seja nas amizades, seja nas relações amorosas. É de falta ou de abundância? Reflitam, porque isso tudo vem da onde? Do passado e das interpretações da relação para com o mundo, do seu momento, da sua criança interior. Se aquela criancinha lá faltou, ou relação com o pai ou com a mãe de afeto, ou relação financeira, ou relação afetiva, provavelmente o seu adulto verá o mundo desta forma, de ausência ou de falta. Se foi com abundância, você verá o mundo com abundância. Não tem necessidade de tudo aquilo. Então, as relações do passado da sua criança influenciam nas suas relações do seu adulto para com o hoje, o seu presente. E se você não cuidar dessas relações hoje, adulto e criança, você terá problemas desses relacionamentos. Espero ter ajudado hoje com mais esta informação. E se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem escrever para mim, estou aqui para ajudá-los. Se você gostou deste vídeo, clica aí no sininho, escrevam. Estou aqui para esclarecê-los. E até o próximo vídeo. Gratidão é o que eu posso dizer mais uma vez. Muito obrigada. Até o próximo.